para que o nome dele seja glorificado. Por isso que ele não para. Uma das coisas mais lindas. Oi, Fátima, tudo bem? Como é que está a Sandra lá? Tá bem? Amém. Nós estamos orando. Estamos orando. Aleluia. E nós entendemos isso, que o Senhor trabalha, e Jesus disse isso. Meu Pai, eu trabalho, meu Pai trabalha até hoje. Deus sempre vai trabalhar ao seu favor. Se você pedir, se você clamar, a palavra de Deus fala que quando nós clamamos ao Senhor, Ele nos ouve, Ele nos responde. É impossível que Deus não responda. Ele pode responder sim, Ele pode responder não. Ele pode responder, aguarde, mas Ele sempre vai nos responder. Deus nunca vai nos deixar confundido, como diz a Escritura. Por isso nós podemos crer na palavra da verdade, a palavra de salvação que há no Senhor. Essa palavra que não volta vazia. Ela não volta vazia. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te louvar, te glorificar, exaltar e engrandecer o teu nome, Pai amado, te dar honras e glórias, louvores e adoração. E pedimos mesmo, Senhor, Pai amado, que o Senhor continue a agir no meio do teu povo, que o Senhor continue mesmo, Senhor, Pai, a agir nos nossos corações, porque somos, Pai amado, rebanho do Senhor, somos, ó Pai, rebanho do teu pastoreio. O Senhor é o nosso bom pastor, o Senhor, ó Pai amado, é o que nos guia mesmo, Senhor, a águas tranquilas. O Senhor é que nos guia mesmo, sim, Senhor amado, a tomar decisões, ó Pai, acertadas pela tua palavra. O Senhor é que nos conduz mesmo, sim, como diz a tua palavra, de fé em fé, de glória em glória, de triunfo em triunfo, até que nos tornemos cada dia mais parecidos à imagem daquele que nos criou. Pai amado, esse é o nosso objetivo, essa, Pai amado, é a nossa vontade de nos tornar mais parecidos com o teu Filho amado Jesus Cristo. Por isso precisamos do Senhor, por isso precisamos da presença do teu Espírito a nos consolar, a nos edificar, a nos exortar a cada dia, fortalecendo mesmo aquele que está cansado, aquele que está, ó Pai, como diz a tua palavra, com joelhos vacilantes, que o Senhor possa fortalecer o teu servo e a tua serva neste momento, aquele que se encontra, ó Pai amado, enfermo, ó Pai, seja uma enfermidade da alma, seja uma enfermidade, ó Pai, do corpo, nós pedimos agora, através do nome de Jesus Cristo, que o Senhor traga a tua cura e a tua restauração em nome de Jesus Cristo. Pai, o Senhor é um Deus que conhece todas as coisas. O Senhor sabe todas as coisas, por isso nós descansamos em Ti. O Senhor conhece cada necessidade nossa, o Senhor conhece cada área da nossa vida, o Senhor sabe do que precisamos, necessitamos, por isso o Senhor prometeu que supriria essas nossas necessidades em Cristo Jesus. Por isso, Pai amado, que o Senhor tome em Tuas mãos mesmo, ó Pai amado, cada situação, cada causa dos nossos irmãos, cada necessidade, seja ela física, seja ela emocional, seja ela espiritual. Nós cremos que o Senhor é poderoso para tomar todas as nossas necessidades e todas as áreas da nossa vida em Tuas mãos. E o nosso pedido é, Pai, que a Tua vontade seja estabelecida em cada uma delas, que a Tua vontade seja feita, porque sabemos que a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. Por isso, Pai amado, que a Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para a nossa caminhada cristã. Por isso, nos ajuda, nos capacita e nos fortalece a cada dia. E, ó Pai, o objetivo que isso, ó Pai amado, será redundado é que o Teu nome seja glorificado. Por isso, nós Te exaltamos, Te glorificamos e rendemos a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém? Aleluia. Abra a sua Bíblia no Salmo de número 100. Eu gosto muito desse salmo. Estava querendo pregar em outro lugar aqui, não tem jeito. O Salmo 100 está na minha cabeça desde ontem. Oi, Deus. Paz, tá bem? Do lado, Marcelino, tudo bem? A paz? Legal. Muito bem. E aí, Igor, tá legal? Mas tem um companheiro seu ali, o Igor. Tem um Igor ali atrás, tá vendo? Legal. Oi, Glaucio. Tá bem, filho? Amém. Você ficou bonitão com esse cabelo cortado, hein, cara? Você tá chique. Cara, meu Deus. Salmo 100. Todos acharam? Amém. Vamos ler, então. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio.
Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei graças e bendizei o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Aleluia. O Salmo 100, ele nos dá uma ideia de um ingresso na vida cristã. Ele nos dá uma ideia de uma porta que nos foi aberta para que possamos entrar no reino de Deus. O salmista, ele é bem pontual nesse aspecto. Ele, primeira coisa que ele diz, ele chama todas as nações da terra a celebrar com júbilo ao Senhor. E a primeira pergunta que a gente tem que fazer nesse primeiro versículo: estamos mesmo celebrando ao Senhor? Estamos mesmo celebrando a Deus? Com aquele desejo, com aquela vontade de adorá-lo, com aquela vontade de servi-lo? A nossa vida tem sido uma vida de celebração a Deus, ou ela tem sido uma vida de tristeza? Como temos nos portado diante de Deus? Como temos nos achegado diante do Senhor? Como diz o salmista, como é que nós temos entrado pelas portas diante do Senhor? Nós tivemos um grande sacrifício vivo e santo, que foi feito na cruz em nosso favor. Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscita ao terceiro dia e nos concede uma porta aberta ao reino de Deus. Cristo, ele faz uma obra, irmãos, uma única vez necessária para que a porta fique aberta à entrada ao reino de Deus para todo aquele que nele crê. A porta está aberta. A entrada é acessível pelo sangue de Cristo. Por isso nós temos um motivo para celebrar. Aleluia. Nós temos um motivo para nos alegrar. Nós não nos alegramos e celebramos por causa de circunstâncias ruins que passamos, mas nós nos alegramos e celebramos porque a porta da entrada do reino, que antes e outrora estava fechada para mim e para você, foi aberta pelo sangue derramado na cruz. Isso é motivo de alegria, é motivo de celebração. O grande problema da sociedade pós-moderna hoje é que ela não se alegra com as pequenas coisas. A sociedade pós-moderna hoje não se alegra com pequenas coisas. Ela quer se alegrar com grandes coisas, com grandes feitos, com grandes vultos. Nós achamos que a bênção de Deus é quando acontece uma coisa extraordinária. Quando alguém está doente, é curado, Ele é poderoso para fazer isso. Quando alguém está desempregado e Deus abre uma porta, Ele é poderoso para fazer isso também. Mas o maior poder de Deus se manifestou através do Evangelho. Quando Paulo apóstolo diz uma coisa linda: o poder de Deus é o Evangelho. Aleluia. Esse é o maior poder, porque nós somos salvos através da obra de Cristo, e ninguém poderia perdoar os nossos pecados a não ser Jesus. Por isso o salmista nos convoca a celebrar com júbilo ao Senhor. Obrigado. Servir ao Senhor com alegria e apresentar-vos diante dele com canto. Eu já estava lá em cima e já desci cantando: glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Eu me lembro desse cântico do grupo Locos, não é? Bem antigo, assim como eu. Quero dizer para vocês, irmãos, que isso é muito bom. Esses dias eu ouvi esse louvor, eu mandei uma mensagem para o Zé: Zé, coloca aí. Eu falei para ele: Zé, prepare esse louvor para a gente aí. Ele é um louvor que fala do nosso anseio de encontrar com Cristo, de estar na presença dele eternamente. Oi, Ivone, paz, tudo bem? Helene, está bem? Amém. Paz, irmão, está tudo bem? Graças a Deus. Fabiana e Bruna, tudo bem? Agora tem que cumprimentar a Sofia na barriga, né? Legal. Samuel está aí, né? Acordando. Legal. Então, irmãos, nós precisamos entender que Cristo, quando Ele faz uma obra, Ele a faz de forma eterna. Ele não vai abrir mão da sua vida. Não adianta. Onde você for, o Espírito do Senhor estará com você.
Onde você estiver, o Espírito do Senhor vai te acompanhar. Decisão que você for tomar, o Espírito Santo vai estar ali te orientando. Ele vai te dizer tome, não tome. Ele vai falar cuidado, espere. Ele vai acautelar a sua mente para que você tome decisões acertadas que serão para a eternidade. Por isso não podemos tomar decisões com os olhos nesse mundo, mas precisamos tomar as nossas decisões com os olhos na palavra do Deus vivo. Servir ao Senhor com alegria. Deus nos convoca a servi-lo com alegria. Tem uma passagem no livro de Gálatas que Paulo ordena à igreja uma coisa e alerta e adverte a igreja de uma coisa. Ele diz assim: não se cansem de fazer o bem. Não se cansem de fazer o bem. Sabe o que acontece um pouco conosco? É que às vezes nós nos cansamos de fazer o bem. Porque nós olhamos para as circunstâncias. Nós olhamos para as pessoas, temos expectativas, né, Beth? Criamos expectativas nas pessoas que elas vão nos fazer bem como nós queremos bem a elas. E aí quando acontece isso, a gente se frustra. Você se projetar no... vai se projetando no outro, exatamente. Aí eu quero que o outro faça aquilo que eu quero que ele me faça. Ou então Faz esperando. E aí é o grande problema. É porque nós passamos a servir ao Senhor. E servir ao Senhor é fazer algo em relação ao próximo. Porque não adianta a gente falar que a gente serve ao Senhor sem fazer nada pelo nosso próximo. Só podemos servir a Deus quando nós estendemos a mão para o nosso irmão. Eu tenho visto uma situação no trabalho que é o seguinte: por mais boa intenção que a pessoa tem, ela ainda não entendeu que ser firme com o outro também é um ato de bondade. É um ato de amor. Que corrigir o outro e que ser firme e dizer não fale comigo nesse tom, você tem que respeitar a cadeia de comando, você tem que respeitar a sua chefia, também é um ato de amor. Ato de amor não é só abraçar, não é só falar manso. Ato de amor, às vezes a gente tem que ser firme. Ato de amor é falar não. Minha mãe já falou não para várias vezes durante a minha vida. Fala até hoje. Não podia. E é necessário, né, Beth? É necessário. até hoje. É isso aí. Mas as pessoas hoje não estão sendo firmes na posição delas e as pessoas estão sendo indecisas. Não sei se vou, não sei se firme, não sei se firme. Nosso falar tem que ser sim, sim e não, não. Acabou, é verdade. Passou disso, a gente processa. É a natureza humana decaída. E por causa disso, a gente não tem sido bom com o outro na medida que ele precisa, mas na medida que a gente acha que tem que ser. É verdade. E aí, como é que eu me relaciono com o outro? Qual vai ser o parâmetro do meu relacionamento com o outro? A palavra, Cristo. Eu preciso aprender a me relacionar com o outro e a servir em alegria ao Senhor através do meu próximo, porque Jesus nos disse isso claramente. Quando você me viu nu, você me vestiu. Quando eu estava com sede, você me deu água. Quando eu estava com fome, você me alimentou. Quando eu estava preso, você me visitou. Quando eu estava doente, você foi lá e me visitou e orou por mim. E os discípulos perguntaram: quando é, Senhor, que nós te vimos nessa condição? E Jesus é muito claro na sua resposta: quando vocês fizeram uma dessas pequenas coisas aos meus pequeninos, a mim o fizestes. Não tem como amar a Deus sem amar o próximo. Não tem como servir a Deus com alegria se nós servimos ao nosso próximo desfalecendo. Eu já não consigo mais servir o meu próximo porque eu estou triste em ter que servir a alguém que não é tão bom assim para mim como eu gostaria que ele fosse. É fácil ser crente com gente boa. Com gente que é difícil, não é brinquedo. Servir ao Senhor com alegria. Não serve a Deus por obrigação, não serve com alegria. Não sirva a Deus esperando nada em troca, sirva com alegria. Não sirva a Deus pelos benefícios que Ele pode te dar, sirva com alegria. Não sirva a Deus pelo que Ele pode realizar na sua vida, sirva com alegria. Sirva com alegria. Irmãos, uma das coisas mais maravilhosas que tem é quando você faz uma visita numa casa, ou recebe uma ligação e conversa com alguém e dá uma palavra de consolo, de conforto, de exortação a alguém, e a pessoa fala assim: não, eu entendi. Isso é maravilhoso. Quer uma alegria maior do que essa?
Alguém que não estava entendendo, agora entende pela palavra de Deus como é que ele tem que conduzir a vida dele. Isso é maravilhoso. Então precisamos servir a Deus com alegria. E mais, nós precisamos nos apresentar diante dele com cânticos. Com cânticos. Ou seja, a nossa adoração é muito mais do que um cântico. A nossa adoração é muito mais do que entoar hinos de louvor ao Senhor. A nossa adoração é uma vida de acordo com a vontade de Deus. Isso é a verdadeira adoração. Tanto que Jesus fala para aquela mulher samaritana: o Pai procura verdadeiros adoradores. Significa que tem adorador que é falso? Tem. Ele falou que ele procura o verdadeiro. Tem adoradores que não estão adorando de acordo com a vontade de Deus. E adorar a Deus, irmãos, é muito mais do que cantar. Adorar a Deus é viver a palavra, é obedecer a palavra, é se submeter à correção do Senhor, à disciplina dele. Muito mais do que isso, é buscar com todo o coração que a palavra dele se cumpra em nós. Amém. Mesmo sendo defeituosos como nós somos, cheio de defeitos. Eu vou fazer uma pergunta para ele. Quem não tem defeito aqui, por favor, levanta a mão bem. Que isso? Tem crente assim. Graças a Deus por Jesus Cristo. É por isso que Paulo faz aquela declaração num êxtase, na alegria do seu espírito, quando ele fala: quem me livrará do corpo da morte, do pecado? Quem vai me livrar dessa inclinação ruim que às vezes eu tenho diante de situações, de pensar mal no meu próximo, de às vezes querer responder mal ao meu próximo, de não querer ter paciência com o meu próximo? Quem vai me livrar do corpo dessa morte? Sabe o que ele fala? Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus pela obra da cruz. É ela que nos redime, é ela que nos salva, é ela que nos sustenta, é ela que nos dá alegria, alento para continuar nossa caminhada cristã, para você conseguir se relacionar bem com todas as pessoas, por mais difíceis que elas sejam. Até porque nós somos difíceis também. Tem hora que a gente é bem difícil também. Oi, Érica, passa, tudo bem? Dá me abraço todo dia. Oi, Michel, passa. Percebe que o Senhor nos sustenta? É Ele. É Ele que nos sustenta. Por isso precisamos servi-lo com alegria. Alegria. Não se esqueça dessa palavra, alegria. Aí você fala: pastor, então me dá uma dica, uma receitinha, por favor, rápida da alegria. Eu preciso servir a Deus com alegria. Então eu quero te lembrar da graça. Porque a palavra grega para alegria é rara. E a palavra grega para graça é charis. São parecidas, né? Na verdade elas são do mesmo radical. A palavra graça, ela vem da palavra alegria. Só é possível sermos alegres no Senhor por causa da graça que Ele derramou sobre nós. Por isso o autor de Hebreus nos diz: ninguém se prive da graça de Deus, deixando que em seu coração brote uma raiz de amargura. Sabe como é que nós vamos ser alegres e felizes diante de situações adversas? Confiando na graça. Sabe como é que nós vamos enfrentar relacionamentos complexos? Baseados na graça. Sabe quando é que nós vamos verdadeiramente romper com esse eu que luta tanto contra a palavra de Deus? Pela graça. Assim seremos alegres, sabendo que nós não temos alegria em nós mesmos, a não ser pela graça. Quer ser alegre verdadeiramente? Não se prive da graça de Deus. Não se prive do amor, do perdão. Não se prive da proximidade. Não se prive da intimidade. Não se prive do apoio. Não se prive desta vida que você pode viver com Ele. Não se prive. Glória a Deus. Entre a palavra alegria e a felicidade? Sim, são totalmente diferentes. Não existe a palavra felicidade na Bíblia. Oi, pois, paz. A palavra felicidade, ela nos dá uma ideia, isso vem, dos tempos áureos da economia americana, pomposa, não é?
com as firmas lá no Texas, né, de carro, né, Detroit, dos carros, e todo mundo achando ótimo. O americano comprava aqueles carrão assim, de quase 10 metros de comprimento, as limusines, bebia, fazia 1 litro por 1 quilômetro por 1 litro e estava tudo bem. Isso é o welfare, não é? O welfare, o bem-estar. O welfare. Então, idealista, selvagem, que nos disse que o bem-estar estava relacionado com aquilo que nós possuíamos. Dali vem então essa ideia de felicidade. Aí lança-se na televisão um seriado chamado Casal 20. Alguém lembra dele? Casal 20? Jennifer e Jonathan Hart. Alguém lembra dele? Até o cachorro era perfeito, o mordomo era perfeito, tudo era perfeito na casa, não é? Até os negócios que era para dar errado dava certo aquele casal. Quando ele achou que ele ia perder dinheiro, ele ganhava mais. Depois daquele seriado ocorreu o maior índice de divórcio nos Estados Unidos, porque as pessoas foram influenciadas por aquela ilusão hollywoodiana. Percebe isso, felicidade, a ilusão, e a alegria está associada a Deus, porque ao Espírito, porque a nossa perspectiva é eterna. É bonito, tá ali dando tchauzinho aí. Ou seja, a felicidade vem de uma coisa, a alegria vem de Deus. A felicidade, ela não vem, na verdade, porque ela nunca vai acontecer por causa das ilusões que o mundo nos afirma. A alegria não, ela vem de Deus. A alegria vem exatamente daquilo que Deus nos propõe. E Deus nos propõe vida eterna. É bonito. Eu falo que eu sou feliz porque eu estou ligada, mas eu estou feliz no momento. Mas aquilo passa, você quer outro. E se te deu uma arranhada no carro? Acabou. Sabe quando você chega em casa, você quer encarnou, você fala, aleluia, Jesus, muito obrigado, presente, aí coloca atrás assim, presente de Deus, tá vendo aquele negócio adesivo e tal, né? Ô glória, aleluia e tal, porque Deus me deu, eu sou filho dele, aleluia e tal, aquela motivação. Aí chega em casa, vai abrir a porta e esbarra na garagem. Aí você, você vai dos parceiros, aí a tristeza vem, percebe que a nossa vida não está baseada naquilo que nós possuímos ou temos, mas a nossa alegria está baseada em Cristo, naquilo que Ele já fez por nós. E Ele fez antes da fundação do mundo, porque o Cordeiro de Deus foi sacrificado antes que nós existíssemos. Isso assim prova o amor de Deus por nós. Pastor, eu tenho, né, um relógio, ele é muito bonito, né? Só que vocês vão achar até engraçado, porque mais bonito que o relógio era a embalagem do relógio. Porque o modo como ela foi feita, por eu ser assim, designer, eu gostei muito, porque a presilha dela é interna, então deixa o acabamento muito bom. E assim, teve uma vez que ela caiu no chão. E eu nem me preocupei com o relógio, eu me preocupei com ela, justamente ela que quebrou, cara. Tá voltando a sair com ela no braço, né? E assim, ela quebrou, na hora, eu falei assim, não, com certeza que ia quebrar, porque isso aqui já tá virando uma idolatria, tipo assim. E eu falei isso, na hora, a reação minha foi engraçada, eu falei assim, não, realmente, Deus é Deus. Eu falei desse jeito. Isso aí. E outra coisa, Deus, Ele não aceita ídolos no nosso coração. Ele tomba todos eles. Então não queira demais uma coisa. Mais do que Deus, não. Ou mesmo tanto que você busca a Deus também, não. Porque Deus pode remover o ídolo. Remove mesmo. Ele é assim. Porque Ele não aceita alguém na mesma estatura da dele. Deus requer de nós exclusividade no relacionamento. Alguém gostaria de compartilhar o marido e a esposa? Você gostaria de compartilhar? Claro que não. Óbvio que não. Você quer exclusividade no relacionamento do marido e mulher. A mesma coisa é Cristo. Ele quer exclusividade no relacionamento. Ele não quer compartilhar você com ninguém. Ele quer você para Ele. O seu coração é dele, você é dele, Ele é seu. Eu sou do meu amado. O meu amado é meu. E a bandeira sobre mim é o amor. Sabe que bandeira é essa?
Alguém tem ideia de que bandeira é essa? Não? Então eu vou contar para vocês rapidamente. Essa bandeira do amor nada mais é do que o que a gente chama lá no hebraico de tenda. Quando um homem ia se casar com uma mulher, eles faziam uma tenda. E aquela pessoa que ia ministrar o casamento, o oficiante do casamento, ficava atrás da tenda. E o casal entrava dentro da tenda. Por isso que a bandeira, a tenda de Deus para nós, é o amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, quando Ele nos chama para casar com Ele, para ter uma aliança com Ele, Ele move e nos mostra uma tenda de amor. E é para ali que Deus te chama a entrar. Por isso o salmista disse: somos ovelhas do seu pastoreio. Tem duas boas notícias e uma má notícia nessa história. Na verdade, são três boas notícias espirituais, mas uma má notícia para a alma humana. Ovelha é míope, não enxerga longe. Duplamente ovelha. Minha esposa também, duplamente ovelha. Os míopes agora já estão se vangloriando, percebeu? Não pode dar uma palhinha, eu vou dar uma brincadeira. A natureza humana é a mesma, viu? Já não tem misericórdia lá. Ovelha é míope. Ovelha não sente a sensação do perigo. Ela não reconhece o perigo. Ela não reconhece o melhor pasto. E ela come qualquer coisa que é dada a ela. Essa é a ovelha. Tem um pastor conhecido nosso que ele fala assim: ovelha é imbecil. Ele fala dele mesmo. E eu falo de mim mesmo. Irmãos, é impressionante como a ovelha, ela tem características que a tornam expostas ao ataque do lobo a qualquer momento. A qualquer momento. Ela pode comer um pasto indigesto. Ela pode comer uma coisa que não vai fazer bem a ela, porque ela não conhece, ela não tem discernimento. Por isso que Davi fala: nós somos ovelha do teu pastoreio. Davi reconhece as suas fraquezas, debilidades. Davi reconhece. E nós precisamos reconhecer as nossas fraquezas. Precisamos reconhecer onde ainda temos debilidades. Nós não podemos deixar de reconhecer a nossa natureza humana fragilizada pelo pecado. Quando nós apresentamos as nossas fraquezas diante de Deus, Ele não vai fazer igual ao ser humano. Quando você apresenta uma fraqueza diante do ser humano, a primeira coisa que Ele faz: sabia que você era assim. Percebe que nós precisamos apresentar as nossas fraquezas e debilidades diante de Deus, porque primeiro, nós não somos perfeitos, e segundo, porque nós necessitamos dele para poder enxergar, para poder ter noção do perigo. Nós precisamos de Deus para podermos realmente escolher a melhor comida, não a comida humana, mas a comida divina, espiritual que Ele nos dá através da sua palavra. Não uma comida contaminada, mas a verdade da Escritura, que está baseada no Evangelho de Cristo. Agora a boa notícia: o pastor cuida da ovelha. Glória a Deus. Aleluia. O pastor leva a ovelha para o pasto verdejante. Cristo nos leva para o melhor gramado. Cristo nos leva para a palavra dele. Cristo nos conduz a águas cristalinas, lugares de descanso que nós só encontramos na palavra dele. E é tão tremendo que a gente começa a falar o Salmo 23, Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas e refrigera a minha alma. Só que a gente esquece do que vem depois. Faz-me andar por veredas de justiça. Deus nos coloca no trilho. Ele diz para mim e para você: você só vai experimentar um refrigério completo na sua alma o dia que você trilhar os meus caminhos.
salmista chega a dizer que a palavra de Deus é mais desejável do que o ouro depurado, é mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Ele compreendeu a importância da palavra de Deus para a vida dele. Ele compreendeu que a palavra de Deus, muito mais do que apenas um guia para a vida dele, era toda a vida dele depositada em confiança naquela verdade. Ele é o pastor, nós somos as ovelhas, nós precisamos dele, ele não precisa de nós, mas ele resolveu nos amar, ele resolveu nos pastorear, e somos ovelhas de Cristo. Ele é o nosso bom pastor, como ele mesmo se auto-intitula. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, e ele deu. Ele é o genuíno, supremo e sumo pastor das nossas almas. Então Davi reconheceu tudo isso que ele precisava. Agora tem uma outra notícia sobre a ovelha. Se ela ficar muito gordinha, ela não caminha. Sabe o que o pastor faz? Coloca ela para caminhar. Tem um pasto maravilhoso aqui, tem outro muito bom aqui, mas tem um outro melhor lá não sei aonde. É lá que eu vou levar a ovelha. Você vai ter que caminhar. Você vai ter que usar os dons que Deus já te deu. Você não pode ficar gordinho e inchado. Ovelha precisa ser light. Fritar as fitness. O que nós precisamos? Caminhar na caminhada de Cristo. Caminhar na caminhada que nos foi proposta por Ele. Dando a nossa vida pelos nossos irmãos. Se Cristo é a nossa referência maior, se Ele é, como diz a Escritura, a régua da medida, nós temos que buscar sermos semelhantes a Ele. E aí é interessante que o salmista no verso 4 fala assim: entrai por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizer-lhe o nome. Essa é a função da ovelha: entrar pela porta sugerida pelo bom pastor. Entre por essa porta. Entre por essa porta com gratidão. Entre por essa porta, aleluia, com louvor. Entre por essa porta que foi aberta para a sua vida, aleluia, em submissão. Entre com alegria, entre verdadeiramente bendizendo a esse Deus, porque Ele nos salvou, aleluia. Mas parece ser pouco a Deus apenas a salvação. Entreguei meu filho se doou, se entregou, morreu por eles, ressuscitou no terceiro dia, deu a eles salvação, deu a eles vida eterna, deu a eles uma vida futura maravilhosa, onde não haverá nem dor, nem pranto, nem morte, e nem ranger de dentes. Imagina um lugar desse, irmão. Imagina você nunca mais sentir aquelas dorzinhas que dá nos terços, nos quartos, nos quintos, né, que a gente sente. Imagina você não ter que chorar por uma notícia ruim. Imagina você não sentir dor por uma enfermidade. Imagina não haver mais morte, não haver mais o perigo dela perto de nós. Imagina não haver desespero. Isso é o que está nos proposto na nossa vida eterna com Cristo. Mas Deus achou que era pouco e resolveu também nos abençoar. Amém. Deus é bom. Ele é bom. E olha o que o salmista diz: nós vamos fazer isso tudo, entrar nas suas portas com ações de graças, nos seus atos com hinos de louvor, vamos render graças e bendizer o nome do Senhor, porque o Senhor é bom. Lá no hebraico está escrito assim: Yahvé bom. Deus é muito bom.
Deus é muito mais do que nós podemos imaginar, pensar ou querer ou desejar. Deus é bom. E Ele diz mais: e a sua misericórdia dura para sempre. Ou seja, Ele não vai nos tratar segundo a loucura das nossas atitudes e aos nossos defeitos que estão expostos constantemente aos olhos dele. Mas Deus vai nos tratar segundo as suas muitas misericórdias. Sabe o que é misericórdia? Eu vou te explicar rapidamente, você nunca vai esquecer. O pai dá um carro para o menino, 18 anos, tirei carteira, todo entusiasmado. Aí ele pega aquele Veloster, que anda assim, rapidaço, e sai correndo pelas ruas de Belo Horizonte. Ele esquece que Belo Horizonte tem curva. Entra na curva, enfia no muro e destrói o carro. Aí o sujeito que teve o carro, a parede dele destruída, sai lá de dentro, olha para ele: o que você fez? Ah, isso aconteceu, eu vim ali, entusiasmei, tal, passei da velocidade, não consegui virar o carro, bati no seu muro, mas eu vou consertar. Não, fica tranquilo. Eu mesmo conserto. E eu vou te dar um carro novo de presente. Você conseguiria fazer isso? Jamais. Na nossa humanidade, jamais. Isso é o que Deus faz comigo e com você todos os dias quando nós erramos. Isso é misericórdia. Isso é misericórdia. Somente Ele pode nos capacitar a ter misericórdia dos outros. E se isso ainda é bom, o salmista louva a Deus, porque a sua fidelidade dura de geração em geração. Ela é eterna, a fidelidade de Deus. Sabe o que isso significa? Que mesmo que a gente destrua um Veloster na parede todo dia, Ele vai continuar tendo misericórdia, vai nos corrigir sim, claro, mas Ele vai continuar tendo misericórdia, e Ele vai continuar com a aliança de casamento dele conosco, inquebrável, indissolúvel. Glória a Deus. Agora você entende por que o salmista entrava nos seus atos com hinos de louvor e com ações de graça, e por isso o salmista convoca toda a terra a celebrar ao Senhor com júbilo? Amém. Agora entendemos por que é que precisamos celebrar a Deus com júbilos. Possamos agora, nesse louvor, celebrar também com júbilo ao Senhor. Vamos adorá-lo, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Adorado seja o nome do Senhor.